Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Giant Mouse, que no caso é o modelo Nazca, sendo que como já era esperado de um modelo da marca Giant Mouse, esse aqui é um canivete que eu gostei muito, tanto da questão do design como também da questão do conforto, então um canivete que eu achei que tem uma ergonomia muito bacana. Esse aqui é um modelo top de linha, feito com materiais top de linha também, sendo que ele conta aqui com as talas feitas em micarta de excelente qualidade, realmente é uma micarta mais premium mesmo, e ele também conta com um backspacer feito em titânio. O aço utilizado na lâmina é o aço M390, que é um daqueles chamados Super Steels. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre a questão desse aço, sendo que esse é um modelo que eu acho muito interessante, porque ele é bem diferente do que a gente costuma ver na linha da Giant Mouse, tanto na questão das linhas, então um canivete que tem um visual diferente do que a gente costuma ver na linha da Giant Mouse, como também na questão da trava. Então a gente costuma ver modelos com a trava liner lock, porém esse aqui é um modelo com a trava do tipo axis lock, ou como a gente chama, ou como eles chamam, né, crossbar lock, que é um termo mais geral para chamar axis lock. Axis lock no caso seria se fosse uma trava feita pela Benchmade mesmo, porque foi a Benchmade quem inventou essa trava aqui do tipo axis lock. Então na semana passada eu já trouxe para vocês o review de outro modelo da Giant Mouse, que no caso é o modelo Atelier. O modelo Atelier ele tem um design bem característico de linhas do Vox, sendo que no vídeo do Atelier eu também comentei um pouco sobre a história da Giant Mouse, então vale a pena lá conferir esse vídeo. Lembrando que os modelos da Giant Mouse estão disponíveis na loja Facas HQ, que agora é representante oficial da marca, é a única representante aqui na América Latina, e também, por ser uma loja parceira aqui do canal, comprando com o cupom EDC Brasil, vocês têm 5% de desconto em todos os produtos, inclusive em toda a linha da Giant Mouse lá no site da Facas HQ. Então foi somente por meio dessa parceria, tanto com a Giant Mouse juntamente com a Facas HQ, que a gente consegue ter esse conteúdo exclusivo aqui no Brasil. Então esse é um modelo que ele vem com uma caixa bem simples, aqui é uma caixa da linha Ace, sendo que aqui a gente tem a questão do modelo. No caso, essa minha variação dele aqui é a versão com as talas na cor Natural Canvas e o backspacer então feito em titânio. Essa versão, no momento que eu estou gravando, não está disponível à venda lá na loja Facas HQ, sendo que eles têm uma outra versão do modelo Nazca, que conta com as talas na cor numa micarta verde, sendo que são as talas com a micarta verde, e o backspacer, no caso, é feito então de latão ao invés de ser feito em titânio. As duas versões estão muito bonitas, mas por um erro de comunicação aí, essa versão agora não está disponível no site, embora seja a versão que eu tenho para mostrar para vocês. Então agora, colocando as caixas aqui de lado, eu quero comentar um pouco sobre a história desse modelo. Então, o nome Nazca, normalmente a Giant Mouse dá nomes específicos para os canivetes com algum significado por trás, e o nome Nazca vem porque esse aqui é um modelo que foi feito em conjunto pelo Jasper Vox e pelo Jens Anso. Então, são os dois principais designers, né, daquele time de 3 pessoas que eu comentei para vocês no review do Atelier, então na história da marca. Sendo que, por exemplo, enquanto esse aqui é um canivete que tem as linhas bem características do Vox, esse aqui é um modelo que não tem linhas características nem do Vox nem do Anso. Então eles fizeram uma brincadeira que as linhas desse canivete só podem ter tido alguma inspiração ancestral alienígena, e eles chamaram de Nazca em homenagem àquelas linhas que a gente tem nos campos do Peru, que dá para ver do espaço, então são linhas que dizem que tem a lenda e tudo mais, que quem fez foram ancestrais alienígenas, então é por isso que esse modelo aqui tem o nome Nazca. Eu acho bem interessante também essa questão do capricho que eles dão mais então nos projetos, na questão de escolher um nome legal, de fazer realmente canivetes mais voltados aí a atender o que o público deles gosta. Sendo que então agora vamos partir para a parte das comparações de tamanho aqui do canivete. Então esse aqui é um modelo que tem 180 milímetros de comprimento total, sendo que ele tem aí 11 centímetros de cabo e 8 centímetros de lâmina. Comparando ele então com o modelo Ontario Hat 1 e com o modelo Ontario Hat 2, dá para vocês terem uma noção um pouco melhor, sendo que embora ele tenha um tamanho de cabo próximo aqui ao tamanho do cabo do Ontario Hat 2, ele tem uma área de lâmina aqui bem maior. Uma área de fio útil, no caso aí, bem maior. Esse aqui também é um modelo que ele é um pouco mais grosso, então parte da questão do conforto dele está na questão do cabo dele ser um pouquinho mais grosso, sendo que é um cabo que vocês podem ver, ele tem uma curvatura ali que tem uma ergonomia muito interessante. Eu gostei bastante dessa parte aqui inclinada, em que você consegue apoiar a questão do indicador ali, então achei que fica uma pega muito bacana. E comparando então, por exemplo, a questão da espessura dele com a espessura do Ontario Hat 1 e com a espessura do próprio, então, do Ontario Hat 2 e com a espessura também aí do Ontario Hat 1. Esse aqui é um canivete que ele não é dos mais leves, então ele tem a questão dos alívios de peso nos liners, então vocês podem ver ali dentro dos liners dele, ele tem alívios de peso, mas ainda assim ele pesa aí 115 gramas. Então agora comparando com alguns outros canivetes, a gente tem ali, por exemplo, aqui, entre o CJRB Pirate
e o Civive Elementum. Então aqui a gente pode ver ele em relação ao CJRB e o Civive Elementum, sendo que aqui a gente também tem ele, por exemplo, comparando com o Civive Mini Praxis e também, por exemplo, aqui com o QSP Hawk, que também é um modelo que eu acho interessante de comparar. Outro modelo que eu também acho legal de comparar com ele é justamente o QSP Pelican. Então, pegando esses modelos aqui que eu mostrei para vocês com as talas em micarta, esse aqui é o meu primeiro canivete com micarta na cor marrom. Normalmente eu chamo esses micartas nas cores mais esverdeadas, sendo que eu gostei bastante então do visual dessa micarta mais marrom. E comparando, pessoal, aqui a gente tem 3 micartas bem diferentes uma das outras. Por exemplo, aqui a gente também tem o modelo o Sencut Saxe, que também tem uma micarta diferente dessas outras aqui. Então aqui a gente tem 5 canivetes, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui a gente tem 5 canivetes e 5 tipos de micarta diferente, sendo que desses 5 aqui, a minha micarta favorita de longe é a micarta então do modelo Nazca. Deve ser uma micarta bem mais cara, eu não sei exatamente o porquê, mas você pegando, você realmente sente ela um pouco mais sólida, assim, ela dá uma sensação bem mais premium na mão. Não que as micartas então utilizadas, por exemplo, nesse modelo sejam ruins. No caso, por exemplo, o modelo Hawk tem uma micarta que eu acho bem interessante, mas é uma micarta que tem um acabamento mais liso. Enquanto, por exemplo, aqui o Elementum também conta com uma micarta com um acabamento um pouco mais liso. E aqui a gente tem no QSP Penguin uma micarta que tem um acabamento aí um pouco mais grosso, por exemplo, do que o acabamento que a gente sente aqui na micarta do Nazca. Então, para fechar a questão da comparação de tamanho, vamos colocar ele aqui em relação ao modelo Zero Tolerance 0562 CF. Então aqui a gente tem ele com o ZT. E aqui a gente tem ele em relação ao modelo Penguin Plus. Então agora eu quero aproveitar que esses 3 modelos aqui estão na mesa, porque esses 2 modelos, então tanto o modelo Penguin Plus como o modelo ZT 0562 CF, eles contam então com o mesmo aço, que é esse aço chamado 20CV. Ou como vocês podem ver aqui no próprio ZT, a gente tem ali o CPM 20CV. É o mesmo aço, o CPM indica quem faz o aço, sendo que o aço CPM 20CV tem exatamente a mesma composição do que o aço M390. Não sei se é exatamente a mesma, mas é muito próxima, e o que muda então é a questão da empresa que faz esse aço. A CPM é feita pela Crucible, que é uma empresa americana, enquanto o M390 é feito pela Böhler, que é uma empresa austríaca. Mas como o próprio CV, no caso do CPM 20CV, indica, esse aqui é um aço que ele tem uma quantidade, ele tem muito vanádio, muito cromo, então ele tem muito carboneto de vanádio, ele também tem uma resistência à oxidação muito boa. Então esse é um aço que ele brilha muito na questão da retenção de fio, na resistência à abrasão e também na resistência à corrosão. Então é um aço que ele é um dos melhores aços na questão de não enferrujar, um aço que ele tem uma resistência à corrosão muito boa. Não é o aço que tem a maior tenacidade do mundo, mas como é um canivete, como é um aço utilizado mais para canivete, é o que a gente costuma encontrar normalmente em canivetes top de linha, como por exemplo os modelos da marca Zero Tolerance, os modelos da Giant Mouse, os modelos então por exemplo da Wii, sendo que no caso esse aqui é o modelo então o Giant Mouse Nazca, ele é um canivete que ele é produzido então pela Bestec. Às vezes a Giant Mouse muda, então, por exemplo, onde são fabricados os modelos de canivetes deles. Por exemplo, o modelo Atelier que eu mostrei para vocês é um canivete que ele é feito na Itália. Esse aqui é um modelo que, então, ele é feito pela Bestec na China, sendo que a Bestec realmente é uma das melhores fabricantes de canivete top de linha, então realmente são canivetes muito refinados, muito bem feitos, sendo que eu gostei muito, tanto da questão do desbaste que ele tem, vocês podem ver um desbaste flat que chega quase até aqui em cima, então é quase um full flat, e ele também veio muito bem afiado de fábrica. Então, vocês podem ver, ele veio aqui de fábrica com um fio que eu achei um fio muito bacana. Esse aqui, então, é um modelo que, por exemplo, comparando com a questão do próprio Atelier, com o Atelier vocês podem ver que ele tem uma área de fio reto e depois ele tem uma curvatura ali na lâmina. No caso, o modelo Nazca, ele tem uma lâmina que ela vem com curvatura, então, desde a questão da base. Ele me lembra bastante, por exemplo, aí, alguns modelos como, por exemplo, da Spyderco, que tem essa curvatura na parte da lâmina. Então, vocês podem ver essa curvatura aqui, ela também ajuda muito na questão da habilidade de corte, do poder de corte do canivete. E eu gostei muito da questão, então, como você segurando ele, você consegue realmente ter aqui essa curvatura da lâmina numa posição muito interessante. Então, tanto para cortar alguma coisa apoiada, ou para simplesmente vir fazer um corte, um slice cut desse tipo. É uma geometria de fio que não é a geometria mais fina do mundo, mas é uma geometria bem fina, então é um canivete que fatia muito bem, mas ainda assim tem uma geometria de fio ali um pouco mais resistente também. Eu diria que, por exemplo, uma geometria de fio talvez seja um pouco mais resistente aí na questão, em comparação, por exemplo, com o CJRB Pirate, mas ainda assim é uma geometria que tem uma habilidade de corte muito boa.
Ele conta então com os thumb studs do jeito que é bem fácil de acessar. Aqui na parte do cabo vocês podem ver, ele tem ali o acesso para o thumb stud e é muito fácil para abrir esse canivete. Esse aqui é um modelo que eu não coloquei nem óleo nem graxa no pivô, então ele está como chega de fábrica, sem óleo, sem nada, e vocês podem ver realmente como a ação dele é uma ação muito, muito suave. Por exemplo, é uma ação muito mais suave do que a gente encontra com o modelo Atelier. O modelo Atelier, embora ele tenha uma ação que é suave, não é aquela ação drop shut. Então, tanto pela questão da trava, como também pelas próprias características do canivete, do tipo de rolamento utilizado e tudo mais, enquanto esse aqui é um modelo que ele tem rolamento também, mas como é uma trava que não fica em contato com a lâmina depois que você puxa, vocês podem ver que ele realmente é um canivete que tem aquela ação drop shut para quem curte. Então o aço da lâmina é esse M390, que a Böhler ainda chama de microclean, para falar que é um pouco melhor. É um aço que ele utiliza então a questão da metalurgia do pó, que ajuda na questão de tentar diminuir um pouco o tamanho do grão. O CPM, tanto o 20CV como o M390 só estão disponíveis em versões feitas com metalurgia do pó, justamente por serem aços mais modernos. E ele também conta então aí com um clipe do tipo Wire Clip, que são clipes que eu gosto muito. São clipes que eles ficam mais discretos no bolso, então, por exemplo, comparando aqui com o clipe, como por exemplo a gente tem aqui o clipe do QSP Pelican, que é um clipe de titânio, vocês podem ver, e comparando também, por exemplo, aí, com o clipe aqui do Ka-Bar Dozer, então comparando com o clipe do Dozer, vocês podem ver a questão de como esse aqui vai ser um clipe que ele vai disfarçar muito melhor a questão das marcas de uso, justamente porque não dá para ver muito bem os arranhados num clipe tão fininho assim. A questão da retenção do clipe é muito tranquila, então é uma retenção boa, mas não é um clipe que vai detonar o bolso da sua calça. Então é um clipe que eu achei bem interessante, ele também tem um espaço bom aqui para entrar, um canivete bem fácil de tanto colocar quanto tirar do bolso da calça. Uma característica de design que eu gostei bastante dele é a questão que os liners então são polidos. Eu acho que fica bem bonito, então, quando você realmente faz uns liners tão polidos assim, é claro que dá um trabalho a mais, aumenta um pouco a questão do custo, mas dá um visual bem mais premium para o canivete. Então, por exemplo, aqui comparando com a questão dos liners, aqui a gente tem os liners do Civive. O Civive Element é um canivete que sai muito mais barato do que o Giant Mouse Nazca, mas vocês podem ver que realmente esse aqui ele tem uma cara bem mais premium só pela questão de ter ter esses liners aqui com brilho e o backspacer em titânio que eu também achei que ficou muito bonito. Então os liners são feitos com aço 420, que tem tratamento térmico também no aço, então é um aço endurecido. E aqui vocês podem ver, então a gente tem aqui a parte do backspacer, que não atrai o ímã, e a gente tem a parte dos aços. Os aços são então de metal, então os aços são feitos de aço e atraem o ímã. Comentando um pouco sobre a questão da trava, eu gostei muito da forma como eles fizeram essa trava do tipo crossbar lock, sendo que comparando, por exemplo, aqui com travas como a trava do Rogue, esse aqui é o Rogue Deca, é bem interessante até pegar o Rogue Deca depois de pegar o Nazca, porque o Nazca é um canivete que pesa o dobro do Deca. O Deca é um canivete que não tem nem liner nem nada, então é um canivete extremamente lightweight, um canivete extremamente leve. Sendo que eu gostei mais aí da questão desse Axis Lock. Você parece que tem que puxar ele um pouco menos, mas ele tem uma mola um pouquinho mais dura. Ainda assim é tranquilo de você vir e acionar só com uma mão, então puxando só de um lado. E a gente conta então aqui com a questão de um zingrinado também na parte de cima da lâmina, que é um zingrinado assim como, por exemplo, a gente tem com o modelo Atelier, é um zingrinado que ele fica um pouco mais na parte de cima, então não é como se você fosse pegar ele aqui. Eu acho que ficou bem interessante essa questão da ergonomia, então se você quiser fazer um push cut, então fazer realmente alguma coisa que você quer colocar esse dedo aqui e controlar um pouco melhor a questão do fio, segurando com o polegar aqui, eu achei bem bacana a questão desse jimping, sendo que ele tem aí 3,5 milímetros de espessura de lâmina. Agora então vamos comentar sobre a questão do tipo de parafuso que ele usa, então do tamanho dos parafusos que esse canivete usa. A gente tem aqui a questão do pivô, que parece ser um T8 ou T9, então também vou deixar na descrição para vocês o link para compra desse kit de bits que eu recomendo muito para vocês, que é o kit bits da Wiha, sendo que a gente vai pegar aqui então o T8 para checar se o pivô é do tipo T8, e dá para ver que o pivô é um parafuso do tipo T8 e os parafusos aqui do clipe e do corpo me parecem ser parafusos do tipo T6. Eu sempre preferiria que fossem parafusos todos do tipo T8 ou T8 para cima, né? Mas aqui dá para ver então que tanto os parafusos do clipe como os parafusos do corpo são parafusos do tipo T6. Então aqui tem mais alguns detalhes de perto do canivete para quem quiser conferir um pouco melhor. Então é um modelo que ele também conta com o acabamento da lâmina do tipo Stonewashed, que eu gostei muito, achei que ficou muito bonito também, ajuda a esconder a questão de riscos.
Sendo que eu gostei então muito de tudo no canivete na questão do acabamento, é muito, mas muito bem feito mesmo. E da sensação que você tem quando você pega ele na mão, realmente é um canivete que passa a sensação de ser algo mais premium mesmo. Questão de marcação, a gente só tem ali o logo da Giant Mouse com a questão da linha Ace. No vídeo do modelo Atelier eu expliquei para vocês quais são as linhas, então tanto a linha Ace como a linha GM. Sendo que se ficar mais alguma dúvida sobre esse canivete, deixem aí na seção dos comentários. Lembrando que com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto em todos os produtos da loja Facas HQ. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!